O cenário para o investidor brasileiro parecia muito promissor, afinal de contas temos revisões de expectativa de crescimento do PIB para cima, desemprego em queda. Além disso, nós temos uma inflação rondando o centro da meta, o que permitiu um início de ciclo de corte de juros, com 1 ponto percentual de queda acumulada e mais pela frente. E com esse cenário macroeconômico interessante, o investidor passou a sonhar com altas mais prolongadas da bolsa, tanto olhando as ações quanto, por exemplo, fundos imobiliários. Para ajudar, até o dólar chegou a cair bastante no começo do ano. Mas, nesse vídeo vou apresentar 3 motivos pelos quais você tem que estar atento, que podem atrapalhar a evolução dessa dinâmica positiva. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal, e antes de entrar no assunto do vídeo e apresentar esses 3 fatores que na minha opinião podem colocar água no chope dos investidores, vou lembrá-los que no dia 9 de outubro, ou seja, na próxima segunda, nós abriremos inscrição para a segunda turma do Viver de Renda no Exterior, um curso que foi planejado e pensado para você, brasileiro, que não reside mais aqui no Brasil, que já paga os seus impostos em outro local, você deu saída fiscal, e que quer investir de maneira global, mas não encontrava um produto voltado para você, porque não ensinava a investir pelo mundo todo, ou porque até mostrava essa parte, mas não te falava como é que funcionava a parte de impostos para o seu caso específico. Na primeira turma do Viver de Renda no Exterior, tivemos alunos de 25 países e todos saíram sabendo investir e entendendo os impostos para o seu caso. Prova disso foi o NPS da turma, que foi de 91. Quem trabalha com NPS para medir satisfação sabe o quanto é difícil ter uma nota alta, porque mesmo uma nota 8, ela já puxa mais para o centro. E se tiver um detrator, então o NPS vai lá para baixo. O seu professor nesse curso vai ser o Fábio Fares. Ele é monitor do Viver de Renda há mais de 10 turmas, profissional com 25 anos de experiência no mercado, é analista, mora atualmente nos Estados Unidos, já apareceu aqui no canal algumas vezes e também no podcast O Sócio, é um cara de altíssimo gabarito, que com certeza vai ser capaz de te ensinar a montar uma carteira global de sucesso. Para mais informações, há um link aqui na descrição do vídeo onde você pode entrar numa lista de espera, porque a abertura já é na segunda-feira e vamos lembrar que há bônus para os primeiros inscritos. Entrando agora no assunto do vídeo, eu sempre faço a analogia com vocês, né, uso a metáfora de que o Brasil seria aquele aluno nota 4 e quando ele pega a recuperação ele estuda, aí tira nota 8, aí todo mundo pensa, nossa, o Brasil tem potencial, mas aí ele volta a usar drogas e a beber e ele volta a tirar 4. E se a gente pega até o presente momento, não vou colocar até o presente momento, mas no balanço geral do que está acontecendo em 2023, eu diria que o Brasil ele tá mais para nota 8 do que para nota 4. O que muitas vezes me preocupa, né, já que é uma questão meio cíclica. E por que eu coloco essa nota 8 metafórica? Porque, por exemplo, nós temos um crescimento do PIB que surpreendeu para cima, e se a gente olha as expectativas, o Goldman Sachs, por exemplo, vê expansão de 3,25% do nosso PIB. Um crescimento de 3%, ele é bem relevante. Sobretudo olhando o que está acontecendo com o mundo agora, até a China está crescendo menos. Ponto sobre o qual iremos falar mais à frente no vídeo. Além disso, como você pode ver aqui na tela, o desemprego também atingiu a mínima desde 2015, em 7,8%. E quando a gente pensa em juros, lembrando que os juros muito altos, eles asfixiam a economia, e até o objetivo disso, né, através de menos atividade econômica, você tende a ter uma inflação mais comportada, e com a inflação comportada, muito próxima do teto da meta, se a gente pegar a inflação acumulada em 12 meses, medida pelo IPCA, hoje está em 4,61, a meta de inflação é de 3,25, com 1,5 ponto percentual para cima, nós temos o teto em 4,75, então estamos levemente abaixo do teto, não sei se fecharemos dentro do teto ou levemente acima, dando um chute eu acho que é um pouco acima, lembrando que no ano passado nós tivemos meses de deflação no final do ano por conta de retirada de imposto. Então só a diferença de tirar um mês negativo para colocar um outro que seja levemente positivo pode levar o índice para cima de 5%. E aí o Banco Central já não está mais interessado no agora, mas sim olhando para os próximos anos. E com essa inflação mais baixa, o que ele começou a fazer foi reduzir a taxa Selic, que estava no patamar altíssimo, em 13,75, com um corte de 0,5% em agosto, mais um corte de 0,5% em setembro, e previsão de mais cortes de mesma magnitude à frente. E com esses cortes de juros, o investidor já começou a sonhar, porque assim como os juros mais baixos aumentam o preço dos títulos públicos na marcação a mercado, ou seja, se você compra quando o juro está alto, você compra barato, quando o juro cai, você pode vender caro, e nisso vamos lembrar que a marcação a mercado, ela trabalha de maneira diferente nos títulos públicos diferentes por conta de prazo e de como eles funcionam. O Tesouro Selic não funciona assim, por exemplo. E para os ativos de risco, a mesma coisa acontece. Com os juros mais baixos,
baixos, eles tendem a andar mais. E aí eu falo não apenas de taxa de juros de curto prazo, mas principalmente de taxa de juros de longo prazo, que começou a cair antes da Selic cair. E agora, por exemplo, está subindo. Então, apesar desses pontos positivos, a gente tem que ficar de olho em, principalmente, 3 fatores que eu vou elencar aqui. E com isso eu não quero dizer que, nossa, então o mercado ele vai afundar, tá na hora de vender, não vou comprar mais nada. Não. O que eu quero dizer aqui, o cerne do meu argumento, é para você controlar suas expectativas otimistas. E se você tem expectativas pessimistas, também controlar expectativas pessimistas. Porque depois dos 3 argumentos, para aqueles que são mais pessimistas pensando, meu Deus, então tava certo, né, para vender tudo, eu vou dar um argumento otimista. Além desse que eu já coloquei no início, que mostraram que nós tivemos um ano, até o presente momento, com certas conquistas, né, mas também com pontos de atenção. Sem mais delongas, o primeiro desses pontos de atenção vem da parte fiscal. Para começar na parte fiscal, vamos lembrar que um país, ele vai arrecadar através dos seus impostos, por exemplo, pode ter outras receitas vindas de estatais, né, privatizações, etc, mas ele tem a sua arrecadação, ele terá as suas despesas, e se a arrecadação é maior do que a despesa, ele tem um superávit. Se a arrecadação é menor do que a sua despesa, ele tem um déficit. Aqui no Brasil nós dividimos isso em déficit ou superávit primário e depois o nominal. No primário você não leva em conta os juros da dívida. Outros países não fazem esse tipo de coisa, o Brasil faz. Se você olha o nominal, como a dívida ela está num valor alto, em termos de percentual do PIB está mais ou menos em 74,4%. E com os juros altos, então é muito difícil a gente ter um superávit nominal. Agora, no primário, o governo ele tinha a meta de zerar esse déficit que nós temos, por exemplo, esse ano, para o próximo ano. E aí já vem um ponto de atenção, porque para zerar esse déficit ele teria que arrecadar cerca de 168 bilhões de reais. Há uma certa expectativa de que nós tenhamos um aumento de arrecadação por conta da tributação de fundos exclusivos e offshores, mas mesmo isso, né, não seria o suficiente. O intuito seria arrecadar cerca de 48 bilhões até 2026. E eu fico muito na dúvida se vai arrecadar tudo isso, porque depois o pessoal que tem fundo exclusivo offshore começa a se proteger, faz outras estruturas. Então no começo você tende a ter uma arrecadação boa e depois a arrecadação ela fica cada vez menor. E se não bastasse a parte da arrecadação, que teria que aumentar para zerar esse déficit, parece que não vai aumentar tanto assim, os próprios integrantes do governo já estão dando declarações, como essa do ministro Haddad, que admite dificuldade do governo em aumentar receitas, ou a do secretário do Tesouro, que diz que eles miraram déficit zero, mas o resultado efetivo aí é outra coisa. É bem mais difícil. Só que a arrecadação é apenas uma das pontas. Nós temos também a parte dos gastos. E aí que está a maior preocupação. E aí, lembrando aqui sumariamente, no novo arcabouço fiscal, nós temos o aumento das despesas pela inflação, o que já era o que acontecia no teto de gastos, mais um aumento real, que varia de 0,6% a 2,5%, dependendo do resultado da receita do governo. Se a receita cresce, até 70% desse crescimento pode ser traduzido em gasto. Se ela fica parada, então nós teremos um aumento real de só 0,6%. Fazendo a conta do que está acontecendo até agora e algumas projeções, seria em torno de 1,7% do PIB. E esse é o ponto que causa preocupação a muita gente, porque enquanto a gente não bate meta de arrecadação, e está muito difícil, segundo o próprio governo, fazer isso, a gente vai bater a meta do gasto. Porque gastar é muito simples. E o próprio governo já sinalizou várias vezes que não pretende cortar gastos. E essa aceleração do gasto preocupa, porque se você gasta mais do que arrecada, de onde virá esse dinheiro? Poderia vir de privatizações ou de receita das estatais? Sim, mas privatização não deve acontecer e receita de estatal, que foi muito relevante no último governo, tende a ser menos agora, afinal de contas, pegando a Petrobras, por exemplo, uma grande pagadora de dividendos nos últimos 4 anos, principalmente nos últimos 2, os planos para o caixa gerado pela empresa são diferentes, não são de distribuição de dividendos. Então não teríamos esse complemento vindo da empresa. Você pode aumentar impostos, o que na prática o governo já tenta fazer, sem tanto sucesso. Você pode emitir mais dívida ou no final você pode criar mais moeda. E ao emitir mais dívida, bom, somos um país emergente, o pessoal vai querer juros mais altos para compensar esse risco e ao criar mais moeda, isso pode terminar em inflação. E antes de ir para um segundo ponto, já pegando esse gancho da inflação, apenas compartilhar aqui um gráfico interessante. É meio confuso de entender esse gráfico, então vou tentar explicar. Pegando essas 3 primeiras barras à minha esquerda, que mostram em azul o mês de agosto, em vermelho acumulado de 12 meses e em caramelo o acumulado em 2023 em relação a déficit ou superávit do setor público.
veja que quando a barra está para cima é déficit, ou seja, estamos gastando mais do que a gente arrecada. Se tivesse para baixo, seria superávit. Se a gente olha a figura de 2023, veja que o acumulado em 2023, e nisso eu falo acumulado até agosto, ainda teremos dados de setembro, outubro, novembro e dezembro. É um déficit de 79 bilhões. Em termos percentuais, isso daria 0,7% do PIB. Negativo, que a gente gasta mais do que arrecada. E, logicamente, isso torna pouco crível as expectativas que o governo colocava de zerar esse déficit até o ano que vem, principalmente num prazo tão curto. Só que fica ainda pior se você compara com o ano de 2022, que foi o ano desde 2013, quando a gente parou de apresentar superávites primários para começar a apresentar déficits primários, onde, depois de anos e anos dando déficit, a gente conseguiu um ano de superávit. Veja aqui que, novamente, pegando as figuras das 3 barras mais à minha esquerda, nós tivemos, em agosto, um déficit de 30,3 bilhões. Inclusive, veja que olhando só o retrato do mês, ele é mais alto do que o déficit de agosto esse ano, mas para o acumulado de 12 meses e para o acumulado de 2022, a gente tinha superávit. Acumulado em 2022, ou seja, comparando os mesmos períodos do ano, em 120 bilhões. De modo que se a gente olha essa diferença entre ter superávit de 120 bilhões até agosto do ano passado e agora ter um déficit de 79 bilhões, nós temos uma piora de 199 bilhões, o que é muita coisa. E já coloca o governo Lula com as piores contas públicas para um primeiro ano de mandato, como vocês podem ver nessa reportagem. E aí, por conta disso, é uma piora da percepção de risco aqui do Brasil. E nós chegamos a um segundo fator, que é a questão dos juros. Bom, primeiro há um ponto que você tem que observar lá fora. Os Estados Unidos, a principal economia do mundo, tida como um porto seguro ainda, por mais que os Estados Unidos tenham seus problemas, quando a coisa aperta no mundo inteiro, o pessoal vai comprar título público americano, os treasuries. Faziam isso quando o juro era zero, só que agora o juro não está mais em zero. O juros está entre 5,25 e 5,5 se você pega a Fed Funds Rate, com a expectativa de que possa aumentar mais. Colocar esse intervalo entre 5,5 e 5,75 em dólar para emprestar o seu dinheiro em títulos públicos de curto prazo, menos sujeitos à oscilação, para um dono na máquina de imprimir o dinheiro mundial e dono também da maior força mortífera criada pelo homem que já existiu, que são as Forças Armadas Americanas. E se você pega os juros de longo prazo, para quem quer emprestar durante 10 anos para o governo americano, eles chegaram ao patamar de 4,6%, que é o maior patamar desde 2007. O que inclusive também é preocupante, tá? Porque isso é um forte indicador de que nós poderemos ter uma recessão à frente. Afinal, veja que a curva de juros dos Estados Unidos está invertida. Geralmente, você tem um pagamento de juros emprestando dinheiro no curto prazo menor do que o pagamento de juros se emprestasse o dinheiro no longo prazo. Se o seu primo te pede uma grande quantia de dinheiro emprestada para devolver em um ano, talvez você nem cobre juros ou cobre muito pouco. Se ele te pede para devolver daqui a 10 anos, bom, é melhor você cobrar juros, afinal são 10 anos sem poder ver o dinheiro, com o risco inclusive de que ele não volte. A mesma coisa quando você faz qualquer investimento em renda fixa. Os juros longos tendem a ser maior do que os curtos. Só que nos Estados Unidos a situação está diferente, está ao contrário. Por quê? Porque o mercado espera que lá na frente os juros tenham que ser mais baixos, porque, por exemplo, a inflação vai estar mais baixa, ou também porque a atividade econômica estará mais baixa. Então você tem que diminuir os juros para estimular a atividade econômica. De modo que essa taxa muito alta aqui cria uma recessão, e lá na frente você vai ter que tirar os juros para que a economia volte aos seus eixos e volte a crescer. E tudo isso aqui é conjuntura internacional, isso vai atrapalhar todos os países do globo, não só o Brasil. Mas agora temos que olhar também para a situação do Brasil. Fora a questão de uma piora de percepção por conta de excesso de gasto, vamos lembrar que nós acabamos de iniciar em agosto o ciclo de queda da Selic, de 13,75 para 13,25 e agora em setembro de 13,25 para 12,75, com mais previsões de queda à frente. Só que já tem gente colocando essas previsões de queda em xeque, porque é complicado para um país emergente começar a descer sua taxa de curto prazo enquanto a taxa americana ela está subindo. Porque o pessoal começa a fazer contas, os investidores globais, e vem, caramba, o que é melhor? Ganhar 12,75 ou 12,25 depois de uma próxima reunião em real ou ganhar 5,5 em dólar? E aí se ele chega à conclusão que é melhor o dólar, eles começam a tirar dinheiro aqui do Brasil, todo mundo querendo trocar reais por dólares, o preço do dólar aumenta, afinal há mais demanda por dólares, e como tudo que a gente importa ou exporta está precificado em dólar, o que nós temos também é um aumento da nossa inflação. E aí vale lembrar de um outro ponto, que é a questão dos combustíveis. Se nós entramos agora no site da Bicom, que mostra a diferença entre o preço internacional e o preço praticado aqui no Brasil, nós vemos que a gasolina, ela está no dia de hoje praticamente seguindo a paridade internacional. Não há defasagem. Está em 1%. É pouquíssima coisa. No dia 29 estava entre 2 e 5, antes entre 6 e 8, então veja que a gente foi caminhando para zerar essa defasagem. Só que se você olha o diesel, essa defasagem está em 16 ou 19% se você pega os polos da Petrobras. E já está assim já há dias. Sendo que isso pode até aumentar por conta de elevação do preço do barril de petróleo
tendo em vista o que a OPEP está fazendo, controlando a produção, ou até por conta de questões da Rússia, porque nós nos tornamos um dos maiores importadores de diesel da Rússia. Mas a Rússia há pouco tempo, por questões internas, segundo eles alegam, suspenderam a exportação de diesel para o Brasil. E a gente não comprava da Rússia porque acha o Putin um cara legal. É simplesmente porque eles estavam vendendo mais barato no mercado internacional. Então essa pressão nos combustíveis, se não for absorvida pela Petrobras, o que até o momento está acontecendo, né? Ela tende a pressionar também a nossa inflação, porque afinal de contas, combustíveis, e aí o diesel é usado pelos caminhões, por exemplo, eles são insumo para tudo que é produzido e transportado aqui no país. E com a inflação começando a escapar da meta, lembrando que para o ano que vem a meta de inflação ela é mais baixa que a desse ano, vai para 3%, o que nós podemos ver é um ciclo de queda de juros mais curto do que a gente esperava. Poxa, Bruno, isso vai acontecer? Eu simplesmente não sei, eu não tenho bola de cristal. E já falei em outros vídeos que a gente costuma subestimar ciclos de subida e de queda dos juros. Pode ser que o juro caia muito mais. E depois que cai, parece que era óbvio que ia cair. Mas veja que há risco no horizonte, por conta de juros americanos muito altos. A gente não pode simplesmente descer nossa taxa sem esperar que o dólar ele dispare, que ele reaja. E o outro ponto é a nossa própria inflação. Porque o Banco Central ele tem que entregar a meta de inflação. Sempre que o presidente do Banco Central ele não entrega a meta, ele tem que fazer uma carta justificando o porquê de não ter conseguido atingir. E a desse ano, como eu disse, está acabando. Não adianta, vamos parar de descer os juros porque está escapando do teto da meta. Não vai dar resultado, porque política pública, monetária, não é igual fritar um pastel, que em 3 minutos você vê o efeito. Demoram-se meses para se ver o efeito na economia. Agora, pensando na meta do ano que vem, ele já pode ver, poxa, talvez seja melhor não continuar com o ciclo de queda de juros com essa magnitude, esperar para ver como é que vai se comportar o juro americano, como é que vai se comportar a nossa inflação. E se o juro ele para de cair, fica mais complicado a gente ver uma apreciação dos ativos de risco em bolsa ou dos títulos públicos. Sendo que o juro longo já está subindo aqui no Brasil. Você pode acompanhar observando taxa de título IPCA+, 2035, 2045, que são títulos de longo prazo. Isso já atrapalha os ativos de risco, mas a Selic ela também é significativa porque essa taxa de curto prazo, e da Selic vem o CDI, fica levemente abaixo, ela é uma taxa que foi muito utilizada pelas empresas para emitir dívidas durante a época de pandemia, com Selic em 2% e CDI em 1,9%. Só que quando esse negócio vai para 12, 13, essa dívida que era baratinha ficou muito cara. E tem muita empresa que poderia subir bastante de cotação em bolsa com o custo do serviço dessa dívida caindo. Principalmente empresas do varejo, que estão muito endividadas. Mas será que vai cair? Fica esse ponto de questionamento. E o terceiro ponto é que o nosso principal parceiro comercial, responsável por quase 30% das exportações do Brasil, ele está crescendo menos do que a gente esperava. Se você pega naquela época de reabertura de China, que a China teve aquela política do Covid-0 durante muito tempo, né, o que atrapalhou a economia, e pensaram, não, quando reabrir a economia, a gente vai ver uma demanda por produtos globais. Muita gente tinha até medo de que isso provocasse uma outra subida de inflação, porque era o mercado chinês voltando a querer consumir. Só que essa inflação não veio, porque essa demanda toda que a gente esperava não aconteceu. E a China hoje apresenta os seus próprios problemas de crescimento, crise imobiliária e uma dinâmica até populacional, demográfica, que indica menos crescimento à frente em comparação com aquilo que a China fez nos anos anteriores. E muita gente lá fora vê o Brasil como um proxy de China. Tá até pensando se vê como um beta, né? Mais sensibilidade, tudo, porque se a China vai bem, o Brasil tende a ir bem. Afinal, os chineses crescendo compram mais da gente. Se a China vai mal, aí o negócio fica meio ruim pro Brasil. Aí se você pega o nosso outro principal parceiro, os Estados Unidos, inversão de curva de juros, indica recessão. De modo que, mesmo que a gente fizesse tudo certinho aqui, a conjuntura internacional ela também é importante. Só que a gente não tá fazendo tudo certinho, a gente tá gastando bastante. Poxa, Bruno, então, depois desses 3 fatores negativos, é para zerar o que eu tenho em bolsa, tendo em vista que a bolsa tá subindo ainda no ano, fundos imobiliários estão subindo, quem acompanha a carteira de fundos aqui do canal sabe que não tem nenhum no negativo nesse momento. E não é para isso, é simplesmente para você controlar o seu otimismo e não ficar metendo os pés pelas mãos, colocando dinheiro de curto prazo em bolsa, achando que a bolsa vai subir no mês seguinte. Porque, apesar desses 3 pontos, tem algo que é muito positivo para quem está comprado em bolsa ou em fundo imobiliário aqui no Brasil, que é o ponto de que, isso vale também para título público, tá? Com taxas mais altas, que é o ponto de que a gente tá barato. Pode ser que fique ainda mais barato? Sim. Mas para aqueles que têm paciência, que fazem compras quando os ativos estão baratos, e tá barato não é um gatilho para subir, pode ficar barato durante muito tempo, mas tendo essa cabeça de longo prazo, e aí você tem que lembrar que parte da sua carteira você tem que ter liquidez para o curto prazo, mas outras posições você pode carregar para o longo prazo, tendo essa paciência de esperar o longo prazo passar, eu nunca me arrependi de ter comprado bons ativos que continuam gerando lucro, apesar das intempéries econômicas, quando eles estão baratos. Agora, vale esse ponto dos bons ativos, porque tem muito ativo que é ruim e só andaria
ajudaria com a macroeconomia ajudando, com juros caindo, por exemplo, com exportação bombando, com crescimento chinês. E eu não tô falando desses, né? Tô falando de ativos que mesmo com tudo dando errado, eles continuem estáveis quanto à geração do seu caixa, as vendas para os seus clientes, não dependam tanto desses outros fatores. E justamente por não saber quando a bolsa vai subir, se esses pontos negativos vão pesar mais do que pontos positivos, também lembro da questão de investir no exterior. Não acho que é uma postura responsável ter todo o seu dinheiro que você está juntando ao longo da vida, dependendo apenas de uma moeda, de ativos de um único país, que, como eu disse, tem pontos positivos, nota 8, mas também tem pontos muito negativos, nota 4. Então, isso também serve como um lembrete para diversificar entre ativos, entre moedas e entre países. Como eu já falei algumas vezes aqui no canal, eu acho muito interessante tirar parte do seu dinheiro do Brasil, enquanto o Brasil não tira o dinheiro de você através de novos impostos, através de mais inflação, ou, e tomara que isso nunca aconteça novamente, mas já aconteceu num período até recente, apenas 33 anos, que foi através de um confisco, com Collor nos anos 90. Mas essa é apenas minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, por favor, compartilhe aqui nos comentários. Assim como vocês aprendem comigo, eu também sempre aprendo com vocês. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no Você Mais Rico, me acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.